Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Silva e você está no canal Pregações Bíblicas. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa exposição sobre as 70 semanas. No vídeo anterior, nós demos a introdução e falamos sobre os objetivos das 70 semanas, fazendo a exposição do verso 24. Hoje, nós vamos abordar os versos 25 e 26 e, para ser sincero, eu acho que só vai dar tempo nesse vídeo de falarmos do verso 25. Pois bem, leremos o verso 25, Daniel, capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos aproveitar esse momento para a gente também ler o verso 26. Talvez a gente dê uma pequena pincelada nele. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Pois bem, ao passo que o verso 24 nos dá a introdução das 70 semanas propriamente dito, nós encontramos nos versos 25 e 26 o começo das 70 semanas e o miolo das 70 semanas. As 70 semanas são divididas em 3 blocos, em 3 partes, ou, se preferir uma linguagem mais técnica, 3 subdivisões. A primeira divisão, o primeiro bloco, equivale às 7 semanas iniciais, ou um período de 49 anos. O segundo bloco equivale a 62 semanas, que são equivalentes a 434 anos. E a última semana é o verso 27, tendo também resquícios na parte B do verso 26, que é uma semana equivalente a 7 anos. Dessa subdivisão, desses 3 blocos, nós podemos afirmar que os blocos A e B seguem uma sequência de ordem, e no bloco C, que é a última semana,
é um bloco distinto que abrange o período da grande tribulação em si, que será um período de 7 anos, equivalente à última semana profética de Daniel. Vamos ver então cada uma dessas subdivisões, cada um desses blocos. Primeiro bloco, portanto, 7 semanas, equivalente a 49 anos. O início das 70 semanas, Daniel deixa claro no verso 25, quando ele diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, as 70 semanas começam a partir da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando nós olhamos para o pano de fundo histórico das 70 semanas, que são os livros de Esdras e principalmente Neemias, em especial Neemias 4, nós encontramos nesses 2 livros 2 ordens. Primeira ordem, a ordem de Ciro, que foi para edificar o templo de Jerusalém. Se nós observarmos para a ordem de Ciro, Ciro deu a ordem em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Em seguida, capítulo 3, versículo 8, o templo começa a ser restaurado. Capítulo 4, verso 24, a obra foi paralisada. Capítulo 5, versículo 2, a obra foi recomeçada. E a obra, portanto, foi concluída no capítulo 6, versos 15 e 16, onde teve a sua finalização. Essa ordem de Ciro foi dada no ano 536 a.C. Se nós formos pegar como ponto de partida esta ordem, e nós somarmos todo o período das 70 semanas, que é um período de 49 anos, os cálculos não baterão. Isso porque 536, que é o período de Esdras, capítulo 3, versículo 8, quando o templo de fato começa a ser reconstruído, e nós colocamos menos 490 anos, a data não bate, porque dará o ano 46 antes de Cristo. Portanto, o Messias ainda nem tinha nascido, nem tinha surgido. Sendo assim, a ordem de Ciro não pode ser usada como parâmetro histórico para nós defendermos que as 70 semanas começaram a partir deste decreto. Portanto, sobra-nos o segundo decreto, que foi o decreto para edificar os muros de Jerusalém. E esse decreto foi dado pelo rei Artaxerxes. É esse nomezinho estranho mesmo. Artaxerxes, que foi dada a ordem no capítulo 2, versículo de número 8 do livro de Neemias. Portanto, eu gostaria de deixar claro para vocês que mesmo nós pegando por base esse decreto de Neemias,
que é usado por quase todos os estudiosos para apontar o início das 70 semanas, nenhum cálculo, na verdade, baterá exatamente para encaixar todos os períodos e todos os acontecimentos, seja do nascimento do Messias, seja da reconstrução do templo, seja da morte de Cristo e seja do último período das 70 semanas. Mas esse é o decreto que é tido por base para o início das 70 semanas. Então Daniel diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Neemias, capítulo 2, versículos de 5 a 8, nos mostra então esse decreto. Salvo engano, o verso 6 diz que aprouve ao rei enviar Neemias a Jerusalém para reconstruir os muros, as muralhas. O verso 8 a 10, na verdade, o verso 8 nos informa que tudo isso aconteceu por causa da boa mão de Deus que estava sobre Neemias e, acima de tudo, para cumprir a profecia e os propósitos de Deus. E então, a partir deste decreto, Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: o que aconteceu nesse período das 7 semanas iniciais? E então observe o que o versículo 25 da profecia de Daniel diz: desde a saída da ordem para edificar em Jerusalém até a ungido ao Messias, 7 semanas e 62 semanas. Então as 7 semanas, primeiro bloco, e 62 semanas são ininterruptas até ao Messias. Porém, nessas 7 semanas iniciais, o texto também diz, verso 25, parte B: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Portanto, podemos afirmar que esse período de 7 semanas, de 49 anos, foi um período de angústia para os filhos de Israel, em especial os descendentes de Judá. Se nós lermos o pano de fundo histórico das 70 semanas, que é o livro de Neemias, a gente vai ver o quanto o povo sofreu, se angustiou e pelo que o povo passou. Leia atentamente Neemias capítulo 2, 3, em especial Neemias capítulo 4. Você vai observar que se levantaram grandes inimigos do povo de Deus, como Bislão, como Mitredate, como Tabeel, a ponto de Neemias ser constantemente acusado e intimidado pelos inimigos, colocar vigias para vigiar os trabalhadores. Uns trabalhavam no muro com uma mão e com a outra mão tinham uma lança e uma espada para se proteger do inimigo. Então esse período foi um período cruel, um período difícil, foi um período de angústia. E essas 7 semanas iniciais foi as semanas
da reconstrução dos muros de Jerusalém. E também eu faço uma pequena observação que talvez muitos discordem, que este período aqui também foi o período, esses 49 anos também foi o período que abrangeu a reconstrução do templo em Jerusalém sob a liderança de Esdras. E que, por sinal, Esdras também revela que houve grandes inimigos contra o povo de Deus. Agora permita-me fazer uma pequena correção. Os inimigos que se levantaram no livro de Neemias não foi Bislão, Mitredate e Tabeel, mas foram Sambalate, Tobias e Gessem, que aí você vai ver bem claramente no capítulo 6 de Neemias. Capítulo 2 e capítulo 6, em especial o capítulo 6. E esses inimigos de Bislão, Mitredate e Tabeel é relatado em Esdras capítulo 4. Porém, meus irmãos, nessas 7 semanas iniciais, que foram as semanas da reconstrução dos muros e reconstrução do templo, em meio à grandiosa perseguição, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. E em especial o profeta Ageu foi levantado por Deus e ele profetizou o capítulo 2, versículo 8 de seu livro, capítulo 2, versículo 9, com o capítulo 2 num todo, mandando o povo se esforçar, mandando o povo ser corajoso, porque aquela obra que eles estavam fazendo seria ainda maior do que a obra do primeiro templo. Que a glória de Deus seria maior, porque seria o templo que o Messias pisaria o seu pé. Então esse é o resumo do verso 25. O verso 25 fala sobre o início das 70 semanas, fala sobre a ordem para a restauração e edificação, e o verso 25 diz que esse bloco, tanto o primeiro como o segundo, irá até ao ungido. Só que essa parte que cabe até ao ungido engloba já o segundo bloco, que é das 62 semanas, que será alvo do nosso próximo vídeo. Portanto, fique atento e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, onde explicaremos o segundo bloco, que é as 62 semanas que vão até ao ungido, até ao Messias. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em o nome do Senhor Jesus.